O despertador toca e o som parece mais alto do que o normal. Você abre os olhos e antes mesmo de levantar, sente aquele peso familiar no peito. É segunda-feira. De novo. Você olha para o teto e faz aquela conta mental de todas as obrigações, de todos os problemas que ficaram pendentes na sexta e de toda a energia que você sabe que não tem para enfrentar o que vem pela frente. Existe um cansaço que o sono não cura, um desânimo que o café não resolve. É o cansaço de quem sente que está lutando, mas as redes continuam voltando vazias. Se você se sente assim hoje, eu preciso te contar a história de um homem chamado Elias. Elias era um pescador experiente. Ele conhecia o mar como a palma da sua mão. Ele sabia ler as nuvens, entender o vento e prever as correntes. Mas Elias estava vivendo a pior fase da sua vida. Fazia semanas que ele saía para o mar com esperança e voltava com um barco leve demais. Naquela madrugada de segunda-feira, o cenário era desolador. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu de um laranja tímido, e lá estava Elias, na margem do lago, com os pés enterrados na areia molhada. Ele não estava pescando, ele estava lavando as redes. Sabe, para um pescador, lavar as redes depois de uma noite sem peixes é o ritual mais triste que existe. É o som do fracasso batendo contra as pedras. Cada fibra da rede que ele limpava trazia um pensamento. Por que eu ainda tento? Será que o mar secou para mim? Será que perdi o jeito? Elias estava decidido. Ele ia guardar o barco, enrolar as redes e procurar outra coisa para fazer. Ele estava desistindo de ser quem ele nasceu para ser porque o resultado não estava aparecendo. Talvez você esteja lavando as suas redes hoje, talvez você esteja guardando seus sonhos em uma gaveta, porque a noite de pesca foi longa e frustrante. Você olha para essa segunda-feira e diz: é só mais uma semana de esforço inútil. Mas enquanto Elias mergulhava a rede na água fria para tirar o resto de algas e lama, ele percebeu uma sombra se aproximando. Era um homem de passos calmos, que não parecia ter pressa, mas que carregava um olhar que parecia atravessar a alma. Aquele homem parou diante do barco de Elias e não perguntou quantos quilos de peixe ele tinha pego. Ele apenas olhou para o rosto cansado do pescador e disse: Elias, me empresta o seu barco? Quero falar com as pessoas daqui. Elias, mesmo exausto, mesmo querendo ir para casa dormir e esquecer o fracasso, empurrou o barco para a água. Ele ouviu o homem falar por horas sobre esperança, sobre um Deus que provê, sobre recomeços. Mas lá no fundo Elias pensava: falar é fácil, difícil é estar no meu lugar com as redes vazias. Quando o homem terminou de falar, ele se virou para Elias e disse algo que mudaria tudo. Agora, Elias, reme para onde é mais fundo e lance as redes para a pesca. Elias sentiu um nó na garganta. Ele era o profissional, o outro era o mestre das palavras. Ele respondeu com a voz embargada: Mestre, nós trabalhamos a noite toda. Fizemos tudo o que sabíamos. Usamos as melhores técnicas, fomos aos melhores lugares e não pegamos nada. É exatamente isso que você diz para Deus na segunda-feira de manhã, não é? Pai, eu já tentei esse casamento de tudo que é jeito. Eu já mandei sem currículos. Eu já orei tanto por esse filho e nada mudou. Mas Elias, num último suspiro de fé, completou a frase que é a chave para a sua vitória hoje. Mas, porque tu estás dizendo, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Elias não sentiu uma motivação mágica. Ele ainda estava cansado. Ele ainda estava com sono. Ele ainda tinha medo de falhar de novo. Mas ele decidiu que a voz daquele homem era maior que a voz do seu cansaço. Ele remou, o barulho dos remos na água era o único som naquele momento de tensão. Quando chegou no lugar indicado, ele lançou a rede e o que aconteceu em seguida foi algo que a lógica humana não explica. No momento em que a rede tocou o fundo, o barco inclinou. Elias sentiu um puxão tão forte que quase foi para a água. Ele começou a puxar e a rede estava tão pesada, tão cheia de vida, que as fibras começaram a estalar. Ele precisou de ajuda, o que ele não conseguiu em semanas de esforço próprio, ele conseguiu em minutos de obediência. O milagre não aconteceu porque o mar mudou de repente. O milagre aconteceu porque Elias parou de confiar apenas no seu braço e começou a confiar na palavra. Segunda-feira não é o dia da sua derrota. É o dia de lançar a rede para o outro lado. Deus está te chamando hoje para parar de lavar as redes do desânimo e começar a preparar o barco para o novo. O que você chama de rotina, Deus chama de
cenário de milagre. Talvez o peixe que você precisa não está onde você sempre procurou. Talvez o que falte não seja esforço, mas seja a disposição de dizer: Senhor, eu estou cansado, mas porque Tu estás dizendo, eu vou tentar mais uma vez. Não deixe que a noite escura que você passou roube a claridade do sol que está nascendo agora. Essa semana que começa não é um peso, é um presente embrulhado em oportunidade. Se o seu barco está vazio agora, alegre-se, porque isso significa que há muito espaço para o que Deus vai colocar dentro dele. O segredo do renovo não é ter forças novas, é saber onde buscar a força que nunca acaba. Elias terminou aquele dia não apenas com peixes, mas com uma nova identidade. Ele descobriu que, com a pessoa certa no barco, até o mar mais silencioso se torna generoso. Vamos falar com Deus agora para que esse renovo saia do vídeo e entre no seu coração. Senhor, eu coloco essa vida que está me ouvindo agora diante do Teu altar. Pai, o Senhor conhece o peso que cada um carregou até aqui. O Senhor viu as lágrimas escondidas no travesseiro ontem à noite e ouviu o suspiro de desânimo ao abrir os olhos hoje. Eu te peço agora, sopra um vento de renovo. Que a mente que está cansada seja refrescada pela Tua paz. Que o coração que se sente frustrado receba uma nova esperança. Pai, dá a essa pessoa a coragem de Elias para lançar a rede mais uma vez, mesmo sem entender. Mesmo estando cansada, que essa segunda-feira seja o marco de um testemunho poderoso, que as portas que estavam travadas comecem a se abrir, e que as redes voltem transbordando de alegria, de saúde e de provisão. Nós não começamos essa semana sozinhos, nós começamos sob a Tua palavra. Amém? Respira fundo, sinta esse peso saindo dos seus ombros. A sua história não termina com redes vazias na margem. A sua história continua com um barco cheio em águas profundas. Se essa mensagem trouxe um novo ânimo para você, não comece essa jornada sozinho. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa de um abraço na alma hoje. Deixe o seu amém nos comentários para confirmarmos juntos que essa semana será de vitória. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque todos os dias nós estaremos aqui para lembrar você de que o Mestre está no seu barco. Tenha uma semana extraordinária, cheia de novos começos e de redes transbordantes. Até amanhã.